Eu queria agora falar um pouquinho do conteúdo do livro, e eu quero começar destacando a importância da carta aos Gálatas para o dia de hoje, os dias de hoje. A carta aos Gálatas, ela se tornou, ela já era, sempre foi apreciada pela cristandade, mas muito mais depois da Reforma Protestante. Embora Lutero tenha explorado e usado muito a carta aos Romanos, que foi inclusive lendo a carta aos Romanos que Lutero se converteu, ou entendeu que era o caminho da salvação, mas sem dúvida Gálatas era a carta predileta dele. Ele escreveu 2 comentários na carta aos Gálatas. O primeiro, quando ele já era convertido, mas ainda era monge e professor da Universidade de Wittenberg. E um pouco antes dele pregar as 95 teses para desafiar os demais estudiosos de Roma a discutir as questões de justificação pela fé. Ele já tinha escrito um comentário. E depois da Reforma, quando a Reforma aconteceu, 20 anos depois, 30 anos depois, já mais maduro, perto do fim da vida, Lutero escreve um segundo comentário aos Romanos, aos Gálatas. E os críticos, quer dizer, o pessoal que estuda Lutero, diz que, por incrível que pareça, adivinha qual foi o melhor? Foi o primeiro. O primeiro era melhor, porque Lutero era mais sucinto, ele era mais direto no texto, ele estava mais interessado em dizer o que é que o texto estava dizendo. No segundo comentário, já muito tempo depois, Lutero já faz muita alegoria, a interpretação dele está meio que viciada contra a Igreja Católica, e onde ele acha o Papa em tudo, para bater no Papa, em qualquer frase de Gálatas ele acha um jeito de bater no Papa. Então, não que não tenha razão, mas aí o pessoal acha o primeiro comentário de Lutero em Gálatas melhor do que o segundo, Isso para mostrar a importância da carta. Ela serviu de base para a formação do pensamento reformado com relação à justificação pela fé, e era a carta favorita e predileta de muitos dos pregadores naquela época. E hoje ela continua sendo extremamente atual. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de conter uma debandada dos crentes das igrejas da Galácia para uma doutrina que dizia que Cristo não era suficiente para a salvação. Para que uma pessoa pudesse ser salva, ela precisava, além de crer em Cristo, guardar as obras da lei. Quem estava dizendo isso era um grupo de missionários oriundos do judaísmo, provavelmente de Jerusalém. Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que entendiam que a salvação dependia também da observação das obras da lei. E as obras da lei que eles tinham em mente era a circuncisão, guarda do sábado e a dieta religiosa dos judeus. E depois que Paulo saiu da região da Galácia, há 2 teorias sobre qual Galácia foi, porque tem a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. E ninguém sabe direito qual era a Galácia que Paulo visitou e pregou o Evangelho e onde esse problema aconteceu. Tudo depende da datação do Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, eu trato disso na introdução do livro. Mas tudo bem, foi uma das Galácias. Os missionários judeus chegaram nas igrejas que Paulo havia plantado, mais ou menos assim: vocês são cristãos? Nós somos cristãos. Tudo bem, nós somos apóstolos de Jerusalém. Nós somos enviados aqui com cartas lá da igreja de Jerusalém, nós somos autorizados pelas autoridades lá de Jerusalém, e nós queremos dizer para vocês que a evangelização de vocês foi incompleta. Foi Paulo, não foi que pregou o evangelho aqui? Foi Paulo. Olha, eu não quero falar mal do pastor de vocês, mas vocês sabem que ele não era dos 12, Ele não era dos 12 discípulos originais de Jesus, ele não morava em Jerusalém, ele morava lá em Tasso da Cilícia. E ele, vocês sabem, ele começou a falar mal de Moisés, começou a falar mal da lei, está dizendo que os judeus não precisam circuncidar os seus filhos, e está dizendo agora esse negócio de que o homem é salvo só pela fé em Jesus Cristo. E a lei que Deus deu? E os 10 mandamentos? Vocês foram evangelizados, desculpa dizer, por um apóstolo meia boca, que só disse meia verdade para vocês. A verdade completa é essa: vocês já acreditaram em Cristo, isso é metade do caminho, mas vocês agora têm que se circuncidar, guardar as festas religiosas de Israel, guardar o sábado, guardar toda a lei, senão vocês não vão ser salvos.
Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E alguns começaram a dar ouvidos a esse pessoal. Alguns começaram a acatar a mensagem desse pessoal. E em vez de continuar na mensagem que eles tinham ouvido de Paulo, que a salvação era pela graça, mediante a fé em Jesus, sem as obras da lei, eles começaram, inclusive parece que tinham alguns que já tinham se circuncidado, né? Observar a circuncisão, mesmo que eles não eram judeus, os gálatas não eram judeus, mas eles estavam se tornando judeus, pensando que isso os faria herdar o reino de Deus. Paulo então escreve essa carta. Ele está bastante contrariado. Essa é a única carta das 13 que ele escreveu que não começa com uma saudação, do tipo assim, graça e paz, Deus abençoe vocês, estou feliz, estou orando por vocês. Ele já começa assim dizendo, eu estou admirado que vocês passaram do evangelho que vocês receberam para outro evangelho. Ele já começa dando bronca na igreja, não é? Tal a consternação que Paulo está sentindo quando ele escreve essa carta. E na carta ele aborda 4 temas que continuam sendo atuais, apesar de que essa carta foi escrita há 2000 anos. Mas os temas eles ficam voltando através da história da igreja. O primeiro tema era a questão do apostolado, porque aqueles missionários judeus estavam questionando a autoridade de Paulo. E Paulo, no capítulo 1 e até o capítulo 2, verso 21, ele faz uma defesa do apostolado dele. E ao fazer isso, ele nos dá a informação do que é um apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo de Jesus Cristo, nas palavras de Paulo, é alguém a quem Cristo apareceu e comissionou para lançar os fundamentos da igreja. Paulo narra aqui no capítulo 1 como Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco e o constituiu apóstolo, a ponto de que Paulo não sentiu necessidade de ir lá em Jerusalém pedir permissão de quem já era apóstolo, porque ele sentiu que estava exatamente no mesmo nível. E finalmente, capítulo 2, final do capítulo 1, início do capítulo 2, quando ele vai para Jerusalém e se encontra com Pedro e os outros apóstolos, eles fazem uma separação de trabalho. Pedro e João e Tiago dizem, nós vamos lançar o fundamento da igreja entre os judeus, e Paulo, você vai fazer isso entre os gentios. Com isso, o apostolado de Paulo é considerado igual, não é, ao dos 12, e tendo em comum as mesmas características. Então, é isso que é um apóstolo. Ao defender-se das acusações de que ele não era apóstolo, Paulo disse o que é um apóstolo. Alguém que foi comissionado diretamente por Jesus para lançar os fundamentos da igreja. Alguém que viu Cristo ressurreto. Alguém que é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, ressurge na igreja evangélica essa ideia de que Deus está levantando apóstolos. E no Brasil tem 10.000 apóstolos ligados a redes apostólicas, movimentos apostólicos, cobertura apostólica, movimento internacional de apóstolos. E isso levanta a pergunta, né? Aqui mesmo em Goiânia nós estamos rodeados de apóstolos. E aí vem a pergunta, existe apóstolo hoje, como Paulo e como os 12? A resposta é, existiria se Cristo aparecesse em pessoa, ressurreto, e mandasse que ele lançasse o fundamento da igreja cristã. Escrever Bíblia, colocar a mão para o Espírito Santo descer, fazer sinais e prodígios do tipo ressuscitar morto e levantar aleijado, abrir olho de cego. Então, se tivesse essas condições hoje, né, ainda assim haveria a dificuldade que vem do seguinte: os apóstolos estão na base da igreja, no nascedouro da igreja. Eles lançaram o fundamento. E há 2000 anos que a igreja vem edificando sobre o fundamento dos apóstolos, que é isso aqui. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é que precisa de apóstolo hoje? Se eu aqui tenho Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, João. Ninguém precisa de apóstolo hoje. Nós precisamos de pastores que expliquem o que os apóstolos nos ensinaram, o fundamento que eles lançaram. Precisamos de mestres. Então, a carta aos Gálatas é muito boa porque ela serve de curativo para essa onda de apóstolos que tem por aí. E no livro eu trato a respeito dessa questão, não é? O que é um apóstolo e quais são as funções de um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Por isso, esse livro, ainda hoje, Gálatas, é um livro extremamente atual, porque ele trata dessa questão. Tem uma segunda questão, que é tratada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, que é a questão da salvação do pecador. Esse era o tema central.
E de que forma o pecador é salvo? A resposta de Paulo é: o pecador é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo sem as obras da lei. Mas aqueles missionários estavam dizendo: não, o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, mais as obras da lei. Sem as obras da lei, ele não pode se salvar. Paulo, aqui nesse livro, na carta que ele escreve aos Gálatas, ele rejeita completamente o conceito de salvação pelas obras. Rejeita do começo ao fim. Ele começa apelando no capítulo 3 para a experiência dos Gálatas. Ele pergunta: como é que vocês se converteram? Eu, quando preguei o evangelho aí entre vocês, vocês se converteram, receberam o Espírito Santo, Deus fez milagres aí no meio de vocês. Qual foi a pregação que fez isso? Resposta: Cristo e Cristo somente. Então como é que vocês estão querendo agora adotar um outro evangelho? Vocês estão caindo da graça, né? Vocês estão abandonando a graça de Deus e seguindo outro evangelho. Como é que vocês se converteram? Ele apela primeiro para a experiência dos Gálatas. Depois, ele expõe como é que Abraão foi salvo. Como é que Abraão foi salvo? Está lá no livro de Gênesis. Né? Abraão creu em Deus, na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. 400 anos depois de Abraão ter sido salvo pela fé, que Deus deu a lei de Moisés. Deu a lei a Moisés, onde tem circuncisão, calendário e dieta. Ora, então, se a lei foi dada 400 anos depois, Abraão não foi salvo pela lei, foi salvo pela fé. Logo, a lei que vem depois não pode anular as promessas que Deus fez a Abraão, de que dele viria um descendente que abençoaria todas as nações da terra. Paulo argumenta a respeito disso, né? Ele explica por que a lei foi dada. A lei funciona como uma espécie de pedagogo, um professor para mostrar por que a gente precisa de um Salvador. Ele explica que nós somos filhos de Deus pela promessa e não pela fé. Não por obras. E aí ele entra naquela famosa alegoria de Sara e de Agar, as duas mulheres de Abraão, representando dois sistemas diferentes. A mulher legítima, que era Sara, teve um filho segundo a promessa, que é Isaac, que é um tipo de Cristo, ou tipo daquele que é salvo pela fé na promessa. Agar, que era uma escrava, que nasceu de uma relação não correta, deu origem a um filho escravo, Ismael, e que representa aqueles que querem se salvar pela fé e pelas obras da lei. Essa é a relação que Paulo faz lá no famoso capítulo 3, naquela alegoria. E nós vemos como isso é importante hoje, a doutrina de que o homem é salvo pela graça, pela fé, sem obras da lei. Primeiro, e eu quero dizer isso com muito cuidado aqui, quando o movimento pentecostal surgiu, e depois dele o movimento neopentecostal, se você perguntar aos irmãos pentecostais, e até para alguns neopentecostais, eles vão dizer que a salvação é pela fé em Cristo. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas a dinâmica do movimento pentecostal, especialmente o movimento neopentecostal, com ênfase em campanha, com ênfase em promessas, com ênfase em dedicação, com ênfase em votos e dar aquilo para receber de volta, acaba criando um sistema onde a salvação pela fé é alguma coisa que se faz de boca, mas a pessoa na prática, ela pensa que ela tem que fazer alguma coisa para ser salva nessas igrejas. Porque a demanda para que ele faça, que ele entregue, que ele promete, que ele jejue, que ele se discipline, que, enfim, toda aquela carga acaba dando a impressão de que se a pessoa não fizer aquilo, ela está perdida. Cristo não vai valer. Então você encontra essa angústia no meio, não é todos, como eu disse, não são todos, mas você vai encontrar essa angústia no ambiente pentecostal e neopentecostal de pessoas que creem em Cristo, mas não têm certeza de que estão fazendo o suficiente para ser salvo. Fica sempre na dúvida, carrega aquele questionamento, aquela angústia, aquele peso. A carta aos Gálatas é a melhor resposta para esse pessoal. Porque Paulo está combatendo exatamente isso. Ele está combatendo a ideia de que é preciso acrescentar alguma coisa à obra de Cristo para que você seja salvo. Enquanto que Paulo diz, você é salvo pela graça, gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Não são requeridas obras, porque obras ninguém pode fazê-las. Não há ninguém que seja capaz de fazer obras meritórias diante de Deus a ponto de merecer a salvação.
Esse é o argumento de Paulo aqui nessa carta, e essa carta é um bálsamo para aqueles corações que estão perguntando de que forma realmente eu posso ser aceito por Deus. E a resposta é mediante a fé. Aqui, nesse ponto, essa carta também é muito boa. Ela é muito boa como resposta para movimentos como, por exemplo, o movimento ecumênico, que procura juntar o pensamento católico com o pensamento protestante. De vez em quando eu vejo elogios, eu vejo evangélicos no Facebook ou no Twitter seguindo padres, não é? Ou bispos católicos e achando maravilhoso o que aquelas pessoas escrevem e tudo mais. Eu não estou dizendo que elas não podem escrever coisas boas, elas escrevem coisas boas. Mas o que o evangélico precisa saber é que existe uma diferença fundamental na questão da justificação do pecador entre o pensamento reformado e o pensamento católico. Eles são absolutamente incompatíveis. Para resumir, no pensamento reformado, nós adotamos o que é chamado de monergismo, ou seja, a ação de um. Quem salva é Deus que mandou o seu Filho, é Deus que chama, é Deus que dá fé, é Deus que ilumina, é Deus que vai buscar o pecador e é Deus que sustenta o pecador até o dia da redenção. No pensamento católico você tem o sinergismo, o homem colabora com Deus na sua salvação. E não é à toa que esse pensamento está tão incutido na alma brasileira, né? Você sabe qual é o versículo predileto do brasileiro, né? Faz por ti que eu te ajudarei. São Judas Tadeu 14, verso 32. Né? Faz por ti que eu te ajudarei. Onde é que está isso na Bíblia? Ou então aquela que aparece muito na traseira do caminhão. O bom filho Deus ajuda. O bom filho Deus ajuda. Como se fosse mérito. Então é incompatível, não tem como misturar as duas ideologias, uma exclui a outra, completamente. Eu não sei se eu devia gastar algum tempo aqui falando sobre a nova perspectiva sobre Paulo. Apareceram os teólogos há cerca de 40 anos atrás dizendo que nós estamos lendo Gálatas errado. A gente sempre está lendo Gálatas errado. A gente está lendo Gálatas com os óculos de Lutero. Por quê? Qual foi a experiência de Lutero? Lutero era um monge agostiniano que estava querendo responder a pergunta: o que é que eu faço para me salvar? Então ele subiu escada de joelho, pisou, se ajoelhou em caroço de milho, fez promessa, fez peregrinação, cumpriu todos os rituais da Igreja Católica, mas Lutero não encontrava paz, ele não tinha certeza de salvação. Um dia ele conversou com o professor dele, um dos professores que tinha sido professor dele, e o professor disse: você já leu a Bíblia? Assim, né? Lutero, não. Ele era treinado em teologia, né? Conhecia toda a patrística, toda a teologia de Tomás de Aquino, toda a formação católica medieval, sabia de tudo, né? Mas não. Então dá uma lida. Aí Lutero começou a ler, bateu em Romanos 1, que inclusive é o texto que eu vou pregar amanhã à noite. Romanos 1, 16 e 17. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí caíram as escamas dos olhos de Lutero. Ele entendeu que era pela fé em Cristo Jesus e não era pelas obras. E aí ele faz uma interpretação de Romanos e uma interpretação de Gálatas, como se o problema que Paulo estava enfrentando ali fosse o mesmo dele. A pergunta de Lutero é: o que é que eu faço para ser salvo? E agora esses críticos que apareceram aí, eles estão dizendo que essa não era a pergunta. Ninguém estava fazendo essa pergunta na época de Paulo, porque a questão da salvação estava resolvida. O judeu achava que era salvo, ele era filho de Abraão, não é isso que ele dizia? Ninguém estava perguntando: o que é que eu faço para ser salvo? Então, aí eles dizem: nós estamos lendo Gálatas com os óculos de Lutero. Gálatas não é sobre salvação, Gálatas é sobre como é que os gentios podem andar junto com os judeus. Tinha aquele pessoal dizendo que os crentes gentios tinham que se circuncidar, não era para ser salvo, é para não escandalizar o judeu. Sei.
Se você ler a carta aos Gálatas com a mente aberta e tranquila, você vai ver que o que Paulo está falando aqui é de justificação mesmo. Não tem nada a ver de comunhão. Não é que o Evangelho, a carta aos Gálatas, não tem implicação para a comunhão de judeus e gentios, mas o tema da carta é esse: de que maneira a pessoa pode se justificar diante de Deus. É isso o que Lutero de fato ensinou. Infelizmente, um dos maiores defensores dessa ideia, né, que estão defendendo que a gente tem que reler o livro de Gálatas, então vai ter que reler os evangelhos, quando Jesus chama os fariseus, ou diz que os fariseus estavam se justificando pelas obras, né? Mas, por exemplo, o famoso N.T. Wright é um dos maiores defensores da nova perspectiva em Paulo. Ele tem muitos livros bons, mas quando ele chega em Paulo, ele vai defender exatamente isso aí. Quem pegou ele de frente, né, foi o John Piper, que escreveu um livro, o título é Justificado, em que ele responde às argumentações de N.T. Wright a respeito do conteúdo ou do tema central da carta aos Gálatas. Nós recebemos a carta aos Gálatas como sendo o libelo de Paulo contra a justificação pela fé, e a questão é: o que é que o pecador faz para ser salvo diante de Deus? Essa era a questão que estava sendo levantada lá nas igrejas. Tá? Então vocês vão encontrar, eu trato desse assunto no livro onde é apropriado, e por isso que eu acho que ele é um livro extremamente atual, porque nos ajuda sobre isso. Tem um terceiro tema, eu estou correndo aqui. O livro trata de tradições judaicas. Paulo, no livro, o que é que aquele pessoal queria? Que as igrejas da Galácia se circuncidassem, guardassem as festas judaicas e a dieta religiosa dos judeus, ou seja, a lei cerimonial. Paulo expõe que a lei, ela foi provisória. Ele se refere à lei como rudimentos pobres, está aí em capítulo 4, de 8 a 11. Compara Aio 3, de 23 a 29, e diz que aquilo tudo era provisório. Paulo até pergunta: como é que vocês querem voltar para os rudimentos pobres da lei? Circuncisão, calendário, sábados, festas, lua nova, vocês querem voltar para isso? Isso era rudimento da lei, tudo isso era figura de Cristo, está tudo cumprido em Cristo Jesus, é um retrocesso. E eis que vemos o retrocesso acontecendo na igreja evangélica hoje. Pastores reintroduzindo no culto evangélico chofar, aquela trombetinha de chifre de bode, de carneiro, aliás, para convidar a congregação, a arca carregada nos ombros dos diáconos, né? O menorá, que é o candelabro de 7 braços, que é colocado, eles colocam assim, para representar Israel. O pastor se veste de rabino, bota o quipá e ainda constrói um templo de Jerusalém. E o povo vai atrás, achando que isso é espiritual, que é maravilhoso, porque é de Israel, 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 Israel. Leia a carta aos Gálatas. E você vai ver que tudo que era pertinente a Israel era transitório. Israel era uma figura, um símbolo. É a igreja na sua forma primeira. E uma vez tendo vindo aquele que é o conteúdo dos símbolos e dos tipos, nós não precisamos mais das sombras e dos rudimentos. A igreja é o Israel de Deus. Os 12 apóstolos equivalem aos 12 patriarcas. Filhos de Deus. Nós é que somos os descendentes de Abraão, é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós é que somos os descendentes de Abraão, porque andamos na mesma fé que Abraão teve. E ele termina a carta se referindo à igreja como o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Então não tem que reintroduzir essas questões judaicas na igreja. Parece que esse pessoal riscou o livro de Gálatas da Bíblia deles, não é? E aí vem um movimento, está crescendo no Brasil, chamado de judeus messiânicos, ou messianismo, igreja messiânica, que na verdade de judeu não tem nada, são brasileiros que resolveram se tornar judeus, e eles aparecem como sendo os verdadeiros representantes da igreja, porque eles são judeus, né? São judeus, então são os verdadeiros representantes. E se você perguntar quem é Jesus para você, ele vai dizer: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Aí você faz a segunda pergunta: ele é Deus? Isso aí não. O movimento messiânico é unitarianista, ele nega a divindade de Cristo. Ele vai dizer
que Jesus é o Messias de Israel, mas ele não é Deus. Então, às vezes, muitos evangélicos ficam confundidos por isso aí, né? E vão para a igreja messiânica, tem um amigo que é messiânico e acha, puxa vida, né? Isso aí é o verdadeiro crente, olha aí, judeu, circuncidado, completo, tal. Não. O verdadeiro judeu é aquele que anda nas pisadas da fé que Abraão teve. Circuncisão é a do coração. Circuncisão é aquela que é do coração. E lei é aquela que está gravada na nossa mente, pelo novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo. E festa nós só temos a ceia do Senhor. Na noite em que ele foi traído, foi a noite de Páscoa. Ele disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Com isso abole a Páscoa e introduz a ceia. Crente, por exemplo, não celebra a Páscoa. Eu acho muito estranho quando crente, igreja diz, vamos celebrar a Páscoa. Nós não celebramos Páscoa, celebramos ceia. Nós podemos aproveitar a época da Páscoa para falar a respeito do sacrifício de Cristo Jesus, mas nós não temos celebração de Páscoa. Tudo isso passou em Cristo Jesus. A carta aos Gálatas é muito boa para isso. Por último, o último tema que eu queria mencionar da carta aos Gálatas é a vitória sobre o pecado. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: Paulo chega no fim da carta, capítulo 5, e ele argumenta da seguinte maneira: a lei que vocês querem guardar, ela não vai dar vitória sobre o pecado, porque provavelmente era isso que os missionários judeus estavam dizendo lá. Vocês têm que guardar a lei, né? Para ser santo você tem que guardar a lei. Paulo diz, a lei não produz santidade. Quanto mais você se colocar debaixo da lei, mais o seu pecado vai aparecer. Porque o propósito da lei é enquadrar o pecado, despertar o pecado. Ele diz isso com todas as letras. A lei não tem poder sobre a carne. A carne não está sujeita à lei de Deus e não pode estar. Você não se santifica pela lei. Porque quanto mais lei, mais o pecado aparece. Onde está o pecado, porque a força do pecado é a lei, porque se a lei não dissesse não adulterarás, não haveria pecado, não é verdade? De adultério. A força do pecado é a lei. Então como é que a lei pode santificar? Ela não santifica. Paulo está argumentando isso no capítulo 5. Ele inclusive diz, é bom ler, né, o que Paulo diz. Ele diz aqui, aquele famoso capítulo 5, a partir do verso 16, ele faz a comparação. Sim, aí, vou chegar lá. Tá bom, Paulo, não é a lei que santifica. O que é que santifica então? Resposta, o Espírito. Vida no Espírito. Você tem que andar no Espírito. Se você andar no Espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. Agora eu leio. Verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tem que andar no Espírito de Deus. E quando você anda no poder do Espírito de Deus, ele vai levar você a cumprir a lei, a obedecer a Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas as obras da carne são conhecidas e são todas qualificadas pela lei: impureza, lascívia, idolatria, glutonaria, bebedices, inimizades, porfias, contendas. Ele termina a carta dizendo para nós qual é o caminho para vencer o pecado. E gente, como isso é atual hoje. Você encontra crente bem intencionado que quer se santificar na lei, pela força da sua vontade. E ele não aprendeu ainda a andar no Espírito. Que o poder para vencer a carne é o poder do Espírito Santo, a sua união com Cristo Jesus, pela graça, pela fé, você se santifica da mesma forma que você foi salvo, pela fé em Cristo Jesus. E unido com Cristo, vivo e ressurreto, você vai ter o poder para vencer a carne. Mas quando você tenta no seu próprio esforço guardar a lei, mais o seu pecado aparece. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e eu era um novo convertido mais chato do planeta. Me converti, assim, era zeloso de... Né? Minha família minha família é uma família evangélica e tudo, mas quando eu era desviado da igreja, quando eu me converti,
extremamente zeloso. Eu passava pela sala, a minha família estava assistindo a novela, aí eu passava em frente à televisão e fazia Baal, Baal, Baal. Só para mexer com os meus familiares, né? Todo mundo irado, sabe aquele novo convertido chato, né? Você provavelmente foi um desses, ou é, né? Ou é um desses, né? E eu tinha resolvido que eu queria viver para Deus, vida santa. Minha dieta diária, 1 hora de oração, 2 horas de Bíblia, todo dia. E dia sim, dia não, jejum. Os 2 primeiros anos da minha vida cristã foram os anos de maior angústia na minha vida, porque quando eu não conseguia alcançar esse padrão, eu me destruía. Ficava no fundo do poço. E às vezes eu me ajoelhava para orar, não tinha vontade de orar, nada. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Quando você vai orar, você não tem a menor vontade, não tem foco, a mente está para um lado, para o outro, e você não consegue passar 1 hora orando. Como é que você vai? Você não consegue orar 2 minutos, que a mente está noutra coisa, você não consegue. Eu tentei, durante 2 anos, me santificar pela minha própria força de vontade. Um dia eu ia pregar, eu comecei a pregar cedo, mesmo como novo convertido, e o texto que eu ia pregar era aquele em João: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, uma epifania, de repente assim, você tem um insight, né? Brilha uma luz, e naquele dia eu descobri. E minha vida mudou naquele dia. Eu acho que eu comecei a ficar mais maduro e viver uma vida mais santa depois que eu entendi qual é o papel da lei. Não é me santificar. A lei vem para mostrar que eu sou um pecador condenado, mereço a ira de Deus, mas que há alguém que cumpriu a lei por mim e que me dá forças e graça, que me perdoa os pecados e me conduz pela obediência a Deus. Esse é o tema do capítulo final da Carta aos Gálatas. E como é importante nos dias de hoje, quando você encontra tanta gente crente de verdade, mas que ainda não aprendeu o caminho da vitória sobre o pecado. E fica naquele peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, cai e levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas quando a gente aprende a andar no Espírito, a vida da gente adquire uma constância muito maior do que quando você está tentando fazer isso pelo esforço da carne. Bom, gente, são 4 temas da carta. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância dela.